semana eu tive a oportunidade de passar uma lição para os jovens, pautada em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam pelo Espírito de Deus, que não fazem mais a vontade da carne, mas servem ao Espírito de Deus, que era o título dizendo, vivendo sem culpa e sem acusação. E eu olhando para lá, e eu vi nesse texto que Deus me deu, e eu vi o tratado de Deus sobre as guerras. A Bíblia, ela descreve, irmão, algumas coisas figurativas, como carne, como coração, para falar de batalhas que são travadas aqui, no cognitivo. Porque o meu braço não pensa e nem decide por mim. O meu pé não pensa e não decide por mim. O meu coração não pensa e nem decide por mim. Mas é a minha consciência que leva os meus passos, que solta da minha boca o que eu devo falar, que através do que eu vejo, do que eu ouço, ela premedita pensamentos, seja para bom, seja para mal. Então todo o trabalho na vida do crente, meus amados irmãos, ele é trabalhado numa batalha espiritual dentro da cabeça, dentro da mente do crente, dentro do cristão. Então por isso você vê a pessoa que ao mesmo tempo que ela está cheia de Deus, falando em língua, cheia do poder de Deus, e de repente ela tem um declínio espiritual, e você fala, será que é Deus que está na vida dela? Será que o Espírito Santo, e hoje eu olhando para o pastor, nós já até falamos isso, será que uma pessoa pode, anteriormente em alguns diálogos que nós tivemos, será que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e daqui a pouco fazer uma coisa errada? E agora eu olhando para o texto de Coríntios, pastor, pode, porque a igreja de Coríntios estava cheia de Deus, mas também entrou um monte de erro, quando se afastaram da palavra, de ouvir a palavra, de conhecer a palavra, de permanecer na palavra de Deus. Então começaram a ser alvo. Olha só, e como nós podemos combater? É uma pergunta. Como nós podemos combater esse combate que é travado dentro da nossa mente para nós não sermos vítimas? A palavra vai dizer em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Por favor, Rafa, pode pôr para mim? Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu entendimento. Ele está falando, quando nós achamos que somos sábios demais, e coração aqui, né, irmão, no começo eu falei sobre os órgãos, fala de pensar, de racionar, serve ao Senhor de todo o seu entendimento, de toda a tua força. Deus, Ele comunica com pessoas racionais. Vocês só estão entendendo porque vocês são racionais. Vocês só estão me ouvindo porque vocês são racionais. E Deus só mandou falar para vocês porque Ele tem certeza de que vocês vão ouvir essa palavra nesta noite. E Ele tem algo para comunicar. Porque eu bem sei, pelo Espírito de Deus, que todos nós aqui temos batalhas espirituais na nossa cabeça. Tão certo como Deus existe, também existem as lutas espirituais na nossa mente. Mas enquanto nós estivermos guiando a nossa mente pela força do nosso braço, nós vamos continuar patinando, deslizando, continuar atrasando aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Então nós não podemos confiar naquilo que nós somos, e sim confiar no poder de Deus para guiar a nossa mente para dentro daquilo que Deus quer, ao centro da sua vontade. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Provérbios 4, 23, Rafa. O Rafa é uma benção, me ajuda. Glória a Deus. Aí, ó. Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Olha, irmão, que coisa linda. Olha o que é que nós devemos guardar, né? Se o coração ali, ó, guarda o teu coração, nós podemos colocar um monte de coisa ali. A boca, o teu olho, a tua orelha. Pode, pastor? Ali, guarda o teu coração, né? Você já viu, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos inteligentes. Tu já viu o coração de alguém aqui na igreja? Já? Tu já viu o coração de alguém pregar? Tu já viu o coração de alguém falar mal dos outros? E o que fala? Então a Bíblia, ela é figurativa, mas ela comunica para pessoas inteligentes. Então guarda o teu coração, olha. Guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos. Guarda os teus pensamentos, porque dele procedem todas as saídas da vida. Olha o que Jesus vai dizer.
em Mateus 6:22. Deixa aí, Rafa, deixa aí. O Senhor Jesus vai falar que os olhos, ele é a lamparina do corpo, ele é a candeia do corpo. E ele vai dizer assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai bem, toda a tua vida vai bom. Mas se teu olho for ruim, guarda o teu coração. Se teu olho for ruim, o teu corpo vai andar em trevas. Aí quando nós falamos de combate aqui, entenda o que eu estou falando nesta noite em nome de Jesus. Tu quer guardar a tua mente? São em pequenos passos, aonde o Espírito Santo nos comunica e nos manda. O dia está frio? Diga, glória a Deus, que dia frio, abençoado que Deus me deu. Está um calor de rachar? Diga, glória a Deus, porque hoje está calor. O arroz ficou duro? Glória a Deus, está duro, mas está no prato. A louça está cheia a pia, diga glória a Deus. Se tem louça suja, é porque tinha comida na panela. Guarda o teu coração. Sabe quando o crente começa a falhar na carreira que lhe foi proposta? Quando ele começa a murmurar em pequenas coisas. Aí o inimigo entra, pega carona. Aí já não serve o culto, já não serve o irmão, a palavra já não serve, o louvor não faz sentido, a buzina que é tocada já não é para ele, está tudo errado, está tudo com defeito. Guarda o teu coração. Enfermidade, irmão, não mata crente. Cadeia não mata crente. Xingo, palavra, perseguição não mata crente. Está de prova os nossos irmãos, apóstolos, profetas, que foram caçados por Jezebel, por Nero, por Caifás, por todo o Senhor Jesus que foi na cruz do Calvário. Perseguição não mata crente. O que mata crente é quando ele deixa a sua mente ser seduzida pelas coisas desse mundo, enfraquecendo as suas barreiras, fazendo a mente rasa, sem visão, sem entendimento do que Deus pode fazer para ele. Eu não estou pregando, irmão, de crente super-herói, crente que nunca cai, crente que é imune. Não, eu estou falando com um crente que ele pode falhar, que ele pode cair, que ele pode titubear alguma hora da tua vida, mas se ele estiver na direção do Espírito Santo, comunicando com a pessoa de Deus, ele volta ao centro da vontade de Deus, antes que seja tarde. Aleluia. Aí, ainda falando sobre os conselhos, falou sobre confie na força de Deus, guarda o teu coração, o olho que é a candeia, guarda o teu olho. Começar a ver as coisas, olhe com um olho bom, diga que as coisas é boa, diga que o culto foi o melhor, fale que Jesus é bom. Comece a falar, a política está quebrando o pau aí, o que só dá é falar do Trump. Até eu falei esses dias, meu Deus do céu, como é que nós estamos enrolados? Aí Deus me corrigiu hoje, falou, pare de reclamar e fale que tu serve a Deus. Pregador apanha mais do que quem não prega. Fui falar, Deus falou comigo, pare de reclamar e começa a dar glória a Deus. Homem nenhum vai resolver as coisas desse mundo, é só Deus que vai resolver a nossa. Porque a nossa pátria, meu irmão, já fique sabendo por aí se você não sabe, nossa pátria não é aqui não, nós estamos de passagem. Jesus vai vir nos buscar e lá não vai entrar nada disso, lá no céu não entra pecado, tristeza, fadiga nem dor, não há coração quebrantado, porque lá todos são cheios de amor. Aleluia. Então nós vemos em Efésios 6,17, coloca para mim, Rafa, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Eu estava olhando dentro desse contexto, pastor, de luta na mente, Efésios capítulo 6, versículo de número 17, Rafa, que sempre é uma advertência a guardar, tomai também o capacete da salvação. Capacete do quê? Onde é que o capacete vai? Na cabeça, irmão. Na cabeça. E a espada que é a palavra de Deus. Palavra de Deus, irmão. Salvação é aqui, é na razão, é na consciência, é tomando posição. Mas para isso precisa da espada do Espírito, em todo o tempo, né? Trocar muitas vezes um noticiário com notícia ruim para pegar notícia boa do céu. Trocar às vezes um filme ruim por a notícia boa do céu. Em vez de ouvir a voz do diabo, ouvir a voz de Deus. Porque nós guerreamos, irmão. Nós temos guerras espirituais na nossa mente, travadas constantemente. E é por isso que nós vemos irmão triste indo embora da casa do Senhor. Muitas das vezes você pode se entristecer até comigo.
Mas, irmão, Efésios capítulo 6, ainda no versículo 10, vai dizer que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra os poderes malignos que habitam nas regiões celestiais. Esses são atuantes, esses são potestades, principados, poderes. Sabe, irmão, Satanás é poderoso, é verdade. Lá no céu, eu conversando essa semana, eu falei para uma pessoa sobre os seus dons, porque muitas vezes você vê uma pessoa, olhe para mim, que Deus capacitou ela com dom, e talvez ela lute com afinco sobre aquilo, se incline sobre aquilo, eu não largo, é meu, até o presbitério que me foi confiado, não largo, mas se você fazer tudo isso, trabalhar que nem louco na obra do Senhor, e não estiver na direção daquilo que Deus quer, é em vão, irmão. Satanás estava no céu, a palavra vai dizer que o som saía de dentro dele, ele não tocava trompete aqui não, a música era de dentro dele, ele era um querubim ungido e ali enfeitava o céu. Quando ele se envaideceu, aonde começou? Anjo não tem mente, mas se você entender, ele tem consciência que Deus deu para ele, porque ele soube o que fez e foi condenado por isso, que Deus não vai condenar ninguém que não tem consciência do que fez. Uma pessoa que ela tem problema mental, Deus não julga ela que nem julga eu, porque ela é uma pessoa doente mental, ela não sabe o que ela fez, o cognitivo dela está abalado, mas a razão paga o preço pelos atos que tomamos. Satanás foi precipitado de lá de cima e perdeu, e Deus deu o dom para a igreja adorar o Senhor, confiou na nossa mão o dom de adorar ao Senhor, de louvar a Deus, de servir ao Senhor em espírito e em verdade. E ainda falando de quando nós cocheamos, de quando não falhamos, vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de que nós fizemos algo errado. Isso, na verdade, esse sentimento, até o homem natural tem, pastor, o senso de justiça. Quer ver uma coisa? As mães aqui, já viu a criancinha que ela quando chega uma certa idade, perto do buraco, ela não vai, ela dá uma... E ela tem medo de algumas coisas. O ser humano sabe o que é ruim, sabe o que não deve fazer, sabe que morre, tem medo, algumas coisas medo de escuro, algumas coisas que é preceito de certo ou errado. Então já tem um senso de direção, mas só que ao longo da vida, se cauteriza a mente, ele não entende mais nada, e assim é com o crente também. Paulo no capítulo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1, se não me engano, ele vai dizer que nos últimos dias, apontando para cá, era uma palavra profética, sobreviriam homens amantes de si próprio, buscando para si doutores ou profetas com ensinamento de demônios, e eles teriam a mente cauterizada, uma mente que é impossível de ser acessada. A Bíblia mostra disso, irmão. Você já percebeu, mais uma vez comunicando com a igreja, você já fez alguma coisa que você acha assim, desagradou a Deus, e eu preciso pedir perdão? Sabe aquele dia que você não foi feliz na tua decisão, e o Espírito Santo, primeiro que o seu ser, o seu senso de justiça, já te deixa com a cara vermelha, e o Espírito Santo fala, Deus não se agradou, estamos acabando, Deus não se agradou de como você se portou, e você vai para onde? Vai para o joelho buscar a Deus, e isso é o senso de culpa, a definição de culpa, é claro que é tudo aquilo que se for culpa no sentido cristão, é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contrário ao que é certo, pastor? Culpa, tudo é aquilo, mas tem pessoas, segundo a Bíblia, pelo menos 3 tipos de pessoa. Um desses, esse tema eu comuniquei aos jovens dentro da sala de aula, e eu acho bem oportuno de comunicar hoje diante da mesma igreja de Corinto. Por que Paulo chamou eles a olhar com mente espiritual, a discernir com mente espiritual? A mente espiritual, ela consegue voltar atrás. Por exemplo, Davi, quando ele pecou com Betseba, foi um pecado terrível, irmão. Foi um pecado assim que acabaria com a vida de qualquer um. Mas quando eu falo que se você tiver uma mente boa, e aqui eu quero que você entenda que Deus não é um Deus carrasco,
que não é um Deus que te julga, mas é um Deus que quer te esclarecer, que quer te fortificar. Não importa o teu erro, desde que você reconheça o teu erro e você volte à vontade de Deus, você se coloque na posição de Deus. Rafa, põe para mim Salmo 51, versículo de número 10. Olha, esse salmo, ele inteiro, ele vai falar sobre a oração que Davi fez, quando Natã vai diante dele e desmascara o pecado dele. Deus não deixa nada escondido. Se tem alguma coisa que fica escondida, ela não dura muito tempo, porque a obra do Senhor, ela vem à tona, e é mostrada às claras. Só que Davi, quando foi desmascarado, ele não se posicionou, a mente dele não se posicionou assim: eu sou o rei, sou eu que mando, aqui quem faz a lei sou eu, você sai fora, Natã. Muita gente faz isso, mas Davi não. Davi tinha uma consciência boa. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado em mim, e um espírito reto. Próximo, Rafa, por favor. Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmão, que nós todos pudéssemos fazer essa oração, que todo dia nós possamos olhar para Deus e dizer: Senhor, quantos erros eu cometo diante do Senhor, quantas vezes eu fui falho diante do Senhor, mas Senhor, muda a minha mente, muda o meu pensar, o meu agir, o meu coração. Volta o 10, Rafa, volta o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração renovado, em mim um espírito reto, Senhor, que nós podemos pedir ao Senhor, que o Senhor venha trabalhar assim. A igreja está entendendo o que eu estou falando? A tua mente. Não é possível que o Espírito Santo me comunique uma palavra como essa, se Deus não fosse onisciente, não conhecesse a nossa podridão dentro de nós e o nosso sentimento. Quantas vezes nós ficamos irados, irmão? Quantas vezes dá vontade de meter o pé, dá vontade de deixar tudo, dá vontade de xingar. Muitas vezes nós maldizemos o nosso irmão, a nossa liderança, a nossa família. Tem gente que fala mal do filho, da mulher, do marido, do parente, mas tudo isso, irmão, é porque nós estamos num processo de santificação. Até os regenerados, nascidos de novo, eles precisam ter uma progressão na santificação. Ela é dia a dia, e nós precisamos fazer como Davi, se chegar ao pé de Deus, se chegar ao pé da cruz, oferecer ao Senhor nossa vida como um sacrifício vivo, perfeito e agradável, e oferecer a Ele culto racional, para que nós possamos experimentar de Deus qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Olha que Paulo olha para aquela igreja, e eu imagino que por tanta coisa que ele escreveu, tanta coisa que ele comunicou com a sua pena escrevendo, pastor, foi muita coisa. Ninguém escreve se não amar uma pessoa. Se o pastor Leonel me ama, e eu estou longe, ele fala: eu fiquei sabendo que o irmão Márcio escorregou, espera que eu vou mandar para ele o WhatsApp. E eu falo: Jesus do céu, 30 minutos de WhatsApp, olha o tamanho, é um textão. Muita gente fala: se escrever tudo isso eu não leio, não é? Não temos costume de ler textão, né? Mas Paulo mandou um textão, irmão. Se fosse no zap para a igreja de Coríntio, para os presbíteros que estavam lá, ia encher a memória do celular dos irmãos de Coríntio. Sabe o que é isso? É amor, é Espírito Santo comunicando a sua igreja, chamando a pureza, chamando a razão, falando nas pequenas coisas, nas coisinhas, começa a colocar no lugar aí, começa a ajustar, tira a mágoa, tira o mau ressentimento, a ofensa, tira também, vai fazendo uma faxina dentro do coração, né? Olha, eu estou comunicando o coração, mas nós sabemos que é aqui. E como é que eu faço, irmão? Vai tomando um remedinho diário. Agora eu lembrei do pastor Alcebides, faz 3 gotinhas por dia, faz um pouquinho de oração, um pouquinho de palavra de Deus e um pouquinho de jejum, fazendo uma faxina no nosso ser, para que o Espírito Santo possa comunicar coisas lindas, coisas maravilhosas, para que nós possamos ser um vaso de Deus, pronto para dar fruto do Espírito, pronto para ver as coisas belas, para ter um olhar que vai olhar e vai se agradar de tudo. Coisa linda é ver um crente espiritual.
O irmão comunicou, eu não lembro o nome do irmão, aqui eu queria lembrar agora. O irmão no domingo comunicou, falou que o irmão não sabia pregar, nem orar e nem falar, mas as pessoas olhavam para ele e via nele uma mansidão e um amor de crente nele, que ele convencia todo mundo só de postura. O irmão, que benção, que você possa ser uma benção na mão de Jesus, que a tua mente possa ter a mente de Cristo, como Paulo falou. O homem natural não vai entender essa palavra, a pessoa natural não vai entender, mas você, meu amado irmão, que veio hoje a esta casa para receber um culto de ensino, foi trazido por Deus para poder ser santificado um pouquinho mais, ser uma árvore frutífera, ser aquela galha que está na videira verdadeira chamada Jesus, e o agricultor bom Deus, o nosso Senhor Jeová, passando a sua mão cuidadosa, calcificando, para que na hora certa você venha dar frutos, e frutos que é para a glória do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu pegar uma vez aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, meus amados irmãos, Davi, ele é uma pessoa a se olhar para ele, mesmo com erro, Deus chamou ele de um homem segundo o coração de Deus. Só que aquele que antecedeu a Davi, o Saul, ele não foi feliz da mesma forma, né? Agora que eu chamo, por que eu vim comunicar? Porque se a Bíblia diz que tem. Se a Bíblia diz que acontece, acontece. Saul, ele chegou a ponto de trabalhar tanto, incansavelmente, fazer, falar, ir para a guerra, estava em tudo. A Bíblia nunca falou que Saul, pastor, foi desocupado. Ele nunca deixou de ser rei, nem de general de guerra, nunca. Saul estava todo o tempo na batalha. Quando você vê Saul, é perto de Golias. Quando você vê Saul, é na guerra dos filisteus. Quando vê Saul, é na guerra dos amorreus. É guerra para todo lado, Saul está lá pelejando. Você vê Saul correndo atrás de jumenta, procurando, andando sozinho, está trabalhando. Você vê Saul obedecendo a Deus. Tem hora que Saul está cheio de Deus. Quando ele foi lá e o profeta Samuel separou ele ao ministério que Deus lhe concedeu, ele foi cheio e ele profetizou. Diz que ele dançou na presença de Deus e profetizou. Olha só, Saul. Mas ele não cuidou da mente, pastor. Ele não cuidou. E quando chegou a hora de tanto trabalho, ele trabalhou até no que não devia. E aí acabou. Como foi o final de Saul? Um homem que não soube voltar ao centro da vontade de Deus. Saul, quando teve problema, sabe onde é que ele foi? Ele foi perguntar lá fora, mas tem palavra aqui dentro. Ele foi saber lá naquele que não tem palavra de vida, porque não está na direção de Deus. Ele foi numa necromante, numa macumbeira, consultar um profeta que já tinha morrido. Eu não preciso de palavra de morto, porque eu tenho o meu Jesus que é vivo, pelo seu Espírito Santo, comunica ao nosso coração. Eu preciso de saúde espiritual para prosseguir. Eu já entrego. E ele continuou no seu erro. E a palavra vai dizer que Saul morreu no campo de batalha. Meu amado irmão, eu me lembro de Josafá, no mesmo campo de batalha de Saul. Lançaram a flecha, Josafá gritou: Senhor, me salva! Saul estava disfarçado, né? Saul não, Acabe estava disfarçado, Acabe estava disfarçado. Mas o arco não achou Josafá, porque ele gritou: Senhor, me acode. Mas Acabe, a flecha perdida, achou o coração dele no meio da guerra. Saul, na hora da perca, podia clamar: Senhor, peleja minhas pelejas. Sabe o que ele fez? Mata eu. Que mente é essa, irmão? Não morra pela palavra de outro, não morra pela mão de outro. Deus não te chamou para a morte, mas te chamou para a vida. Ele te chamou nesta noite para dizer que você é importante, que Ele vai curar a tua mente. O que é que está te afastando da presença de Deus? O que é que te impede de se aprofundar e cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida, para a minha vida? Deus não te chamou para você ficar estagnado, parado, pensando os teus pensamentos, não. Deixe a mente de Cristo agir dentro do teu ser e fazer de você aquilo que Deus sonhou para a tua vida. Deus sonhou para a tua vida. Aleluia. Mas Saul, ele resolveu ser contrário. Infelizmente, até o trabalho dele não foi agradável a Deus. Então, nós precisamos trabalhar sim. Nós precisamos servir a Deus sim. Mas nós precisamos ter consciência de tudo aquilo que nós fazemos na casa de Deus. Vidas que não deram certo, está aí Judas, mais uma vítima da consciência, né? Capítulo 27, 1.
Judas está com Jesus, mas o que ele fez? Onde que ele foi buscar a coisa? Ele foi lá nos fariseus, devolver a moeda, tentou resolver lá fora. Mais uma vez eu vou chamar a tua atenção de novo aqui para dentro. Lá fora não tem resposta para a tua aflição. Recebe que é de Deus. Lá fora não tem resposta para o que você está passando. Não vai buscar lá fora, porque Judas, ele foi lá fora, devolveu o erro lá fora, coloque o erro aqui no altar do Senhor, se reconcilie com Jesus, porque Jesus tem vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É aqui, ó, na casa de Deus, na presença de Deus. Lá não, lá não. Lá se deu mal Saul, se deu mal Judas, foi enforcado, precipitado, e o dinheiro dele ainda comprou um campo de sangue chamado Alcedama. Não, aqui. Agora, volta para isso que o que Deus tem reservado para você, o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. São as que Deus preparou para quem o ama. Deus tem coisa grande para a tua vida. Fecho aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito qual? De Deus, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus tem coisa para te revelar. Porque qual do homem natural, sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, ou seja, o desejo do homem próprio. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, escute, nós recebemos o Espírito que não é do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, a dádiva da salvação. Então, o que a palavra nos fala hoje? Cuida da tua mente. O remédio é, dia a dia, irmão, um pouquinho, começa a falar que está bom. Começa a agradecer, seja grato e Deus vai limpar a tua mente. E você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer. E aqui eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Boa essa palavra, tremenda.